Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. O texto nos diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Queridos, nesse tempo em que o Brasil está sediando as Olimpíadas, nós percebemos, toda a população envolvida com esse tema, os desafios dos atletas. Muitas vezes as televisões mostram experiências individuais de alguns atletas olímpicos brasileiros ou de outros países que estão aqui. Mas uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que todos eles esperam durante 4 anos treinando, e muitos deles treinam todos os dias, várias horas por dia, para que em algum momento, num único momento, eles possam aplicar toda a sua força, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência em um desafio que às vezes dura até 20 segundos. E aí então eles vão lograr êxito ou não, vão ter a vitória ou não, como sendo aquilo mais esperado por suas vidas. Eu creio que quando a palavra de Deus nos traz a revelação de que existe uma corrida que nos é proposta, e que nos é proposta por Deus, a expectativa que há no coração de Deus é que o nosso comportamento venha a ser tal qual o comportamento desses atletas. Comportamento de alguém que se esforça, comportamento de alguém que se esmera para dar o melhor de si. O comportamento de alguém que entende que a vida é composta por obstáculos, mas que não há obstáculos que não possam ser vencidos quando nós temos a presença do poder do Senhor Jesus que em nós opera. Então, o autor aos Hebreus vem nos falar sobre esse desafio. Ele diz assim, logo no início: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E assim, então, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, que temos que fazer para percorrer e vencer? A primeira resposta que eu encontro nesse texto é que existem algumas coisas que têm o poder de atrapalhar a nossa vida aqui. Que tipo de coisas e até mesmo pessoas nós podemos identificar como empecilho para a nossa corrida, para cumprirmos aquilo que é uma proposta de Deus para nós? É fato que ao longo da nossa jornada de vida, nós podemos identificar. Eu tenho certeza que se você parar para refletir sobre o tempo de vida que você teve até o dia de hoje, você vai se lembrar de alguns momentos na sua vida em que algumas circunstâncias se voltaram contra você. Quando nós falamos de pessoas, às vezes nós encontramos pessoas que antes estavam ao nosso lado e que durante algum momento se tornaram nossos inimigos. Quando nós pensamos a nível de coisas materiais, nós identificamos coisas que em algum momento a gente tinha o domínio sobre elas, mas que devido a alguma situação nós perdemos esse domínio. E em outras situações, estas coisas passaram até mesmo a ter um domínio sobre nós. Quando nós pensamos, irmãos, a nível da nossa vida, da nossa existência, nós compreendemos que em alguns momentos nós percebemos alguma força sobrenatural se levantando contra nós, se apresentando como um empecilho para a nossa vida, na nossa jornada aqui. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo é que nós temos que nos livrar de tudo isso que nos atrapalha. E a primeira atitude que nós temos que tomar é identificarmos o que está nos atrapalhando. Sem nós identificarmos aquilo que está nos atrapalhando hoje, nós não vamos conseguir nos libertar.
E a segunda fase seria nós nos livrarmos de tudo isso, como o texto nos diz. A grande questão nesse momento é que muitas vezes nós conseguimos identificar algumas coisas, mas uma outra realidade que nós encaramos e identificamos é que nem sempre nós queremos nos livrar de algumas dessas coisas. E é por isso que o texto é enfático em dizer: nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. A Bíblia traz o exemplo de Davi. E eu olho para a vida desse homem, e muitas pessoas cometem o erro de olhar para a sua vida, para o seu exemplo de vida, pensando na pessoa de Davi já pronta, já estabelecida como um rei de Israel. Mas nós precisamos olhar para Davi e analisarmos a sua vida desde quando ele era um garoto. Desde quando Deus olhou para ele e lhe apresentou uma corrida a ser vencida. Através do profeta Samuel, Deus o ungiu para ser rei de Israel. Mas naquele momento, Davi então conhece a corrida que Deus estava lhe propondo, mas que ainda não estava preparado para assumir tal posição. Nós precisamos olhar para a nossa vida da mesma forma, irmãos. Independente da nossa idade cronológica, existe uma idade espiritual. E dentro dessa vida espiritual que nós construímos através do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos deixar Deus trabalhar a nossa fé. Nós encontramos algumas limitações das nossas vidas. Nós precisamos fazer o que o autor aos Hebreus disse, nós precisamos identificar aquilo que hoje, por exemplo, é um atrapalho, e nós precisamos nos livrar. Mas uma outra verdade que eu encontro na palavra é que até mesmo para nos livrar de alguns desses atrapalhos, nós precisamos do apoio, da força e da compreensão de Deus. Davi, visitado por Samuel, ainda era um garoto, que enfrentava algumas dificuldades, e eu percebo que a primeira dificuldade que ele precisava enfrentar era a dificuldade com relação ao medo, que vinha por uma falta de fé. Mas como que nós podemos identificar em Davi alguém que tinha falta de fé? E é por isso que eu falo que muitas vezes nós pensamos no Davi já preparado, no Davi já pronto, mas Davi não nasceu com a fé que ele tinha, por exemplo, quando enfrentou Golias, quando enfrentou Saul. Ele permitiu ser trabalhado por Deus. Ele tinha dificuldades dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ele era tido como o menor entre os seus irmãos. Mas Deus olhou para ele e viu, ali havia uma pessoa. Não era um garoto em si, mas era uma pessoa. Era um ser humano que haveria de crescer, que haveria de galgar passos na sua vida e que poderia receber da parte de Deus, através de uma unção especial, que era a capacitação do Espírito Santo, tudo aquilo que era necessário, então, para ele cumprir a jornada da sua vida, ou seja, aquela corrida que Deus estava lhe propondo. Então, Davi, eu creio ser, naquele tempo, um garoto que precisava vencer seus medos. Muitas vezes os medos vêm para nós e crescem dentro de nós por conta da criação que nós tivemos. Eu identifico em Davi aquele que era tido sempre como caçula, o que fazia sempre aquilo que era tido como menor importância. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, um pequeno rebanho de Jessé. Mas foi lá, cuidando do pequeno rebanho do seu pai, que Deus começou a trabalhar no coração daquele garoto. E eu vejo em Davi, ainda enquanto um garoto, alguém que cultivava características de um grande competidor da carreira que haveria de lhe ser proposta por Deus. E essa característica está estampada no fato dele fazer com zelo aquilo que o seu pai, Jessé, tinha atribuído a ele fazer. Nós precisamos agir da mesma maneira como Davi agia, mesmo ainda como um garoto. Muitas vezes Deus nos dá pequenas oportunidades
para fazermos aquilo que aos olhos humanos são pequenas coisas, e nós não fazemos como deveríamos fazer, nós não nos aplicamos, não damos o melhor de nós. Você quer comprovar que Davi era uma pessoa que dava o melhor de si? A Bíblia relata que enquanto pastoreava o rebanho do seu pai, certa vez um urso veio para atacar as ovelhas. E Davi fez o quê? Enfrentou aquele urso, por zelo, pela responsabilidade que ele sentia de estar tomando conta de algo que era do seu pai. Depois aparece um leão. E para quem já tinha vencido um urso, o leão era apenas mais um desafio. E Davi não foge àquele desafio, ele enfrenta confiando na força de Deus. E ele vence. Mais à frente nós vemos Davi tendo que enfrentar o gigante Golias. Aos olhos humanos, Golias estava de uma forma muito mais superior a Davi. Golias usava armas como lança, como espada, como um escudo. Golias tinha um tamanho muito maior em estatura do que Davi, e Davi estava acostumado a usar a sua funda. E a arma que ele vai usar para enfrentar aquele gigante, aparentemente era uma funda com 5 pedras, mas nós sabemos que a arma que fez com que Davi vencesse o gigante Golias foi a sua fé. E a história de construção do ser humano Davi, em fé e em experiência com Deus, não parou por aí. Ele agora vai para o palácio real, e ele começa a conviver com Saul, começa a conviver com a inveja de Saul, e começa a ter que enfrentar Saul como seu inimigo. Vejam, irmãos, como que foi sendo gradativo, o grau de dificuldade que Davi estava enfrentando na sua vida, os obstáculos que ele tinha que enfrentar, até ser a pessoa para quem Deus tinha chamado que ele fosse. Saul não só era o seu rei, como era o seu sogro. E o queria matar. E ele enfrenta aquela dificuldade, isso é uma grande lição para nós, sem sair dos princípios pré-estabelecidos por Deus. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo. Ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E sempre que ele podia, ele reafirmava, ele confirmava a sua fidelidade ao rei. Então, no momento em que ele vence Saul, ele não vence por suas próprias mãos, ele não vence por suas próprias forças, mas é Deus quem entrega o trono a Davi. Mas ele venceu pela sua perseverança, ele venceu pela sua fé, ele venceu, irmãos, quando ele soube lidar com algo que muitas vezes nós não temos sabido lidar hoje, que é a ansiedade. Quantas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, quantas vezes Deus vem até nós e diz: eu vou fazer isso de você, eu vou te dar isso. Como, por exemplo, ele fez com Moisés lá no passado: eu vou te levantar como o libertador do meu povo. Mas Moisés teve uma ansiedade que foi superior ao seu domínio próprio. Ele tentou antecipar aquilo que estava no controle de Deus. E por isso ele atrasou em 40 anos os planos de Deus para a sua vida, tendo que fugir para o deserto, com medo da justiça de Faraó, que já estava lhe caçando para matá-lo. Mas Deus foi lá e chamou Moisés. Davi não passou por essa dificuldade com relação à sua ansiedade. Ele depositou no altar de Deus a sua ansiedade. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. O apóstolo nos dá esta receita: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas quando Davi termina de enfrentar Saul, e ele assume então o reinado, e quem pensa que o legado que Deus deixou para Davi cumprir aqui, enquanto uma corrida, enquanto uma carreira proposta, era simplesmente chegar até o trono, não era. Nós não podemos nos esquecer que Davi era um marido, que Davi era um pai, nós não podemos nos esquecer que Davi era um servo de Deus, e ser rei era simplesmente um detalhe na sua vida.
Isso traz para nós uma lição muito profunda, irmãos, porque às vezes nós estamos hoje vivendo presos a um desafio profissional. As pessoas estão presas à sua carreira profissional e estão deixando de olhar para os outros campos que são fundamentais na vida de um ser humano. Por exemplo, a família, o tempo que nós precisamos dedicar aos nossos filhos, o tempo que nós precisamos dedicar aos nossos cônjuges. Então a vida material e profissional tem sido valorizada em detrimento da vida familiar, emocional, sentimental e espiritual também. Quando Davi chegou à posição de rei de Israel, ele não deu por encerrado a carreira que Deus estava lhe propondo. Ele agora tinha que dar conta dos outros desafios. E aí então ele começa a encontrar outros obstáculos. Percebam na vida de Davi. Primeiro obstáculo, a discriminação familiar, o menosprezo do seu pai, dos seus irmãos. Um segundo obstáculo, enfrentar um urso. O terceiro obstáculo, enfrentar um leão. O quarto obstáculo, enfrentar o gigante Golias. O quinto obstáculo, enfrentar o rei Saul. O sexto obstáculo, irmãos, enfrentar o seu próprio eu, o seu ego, a sua natureza humana e pecaminosa. Eu creio ser esse o maior de todos os obstáculos que Davi enfrentou. E esse texto nos mostra que existem atitudes ou pensamentos que se constituem pecados e que por isso exercem sobre nós e contra nós algum tipo de assédio, algum tipo de envolvimento. Quando o autor aos Hebreus nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que então corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. A Bíblia está nos falando do poder que há no pecado de nos envolver e de muitas vezes nos dominar. Estamos diante de um grande homem, de um grande rei, que tinha controle sobre um grande exército, que lograva vitória sobre grandes batalhas, mas que a maior batalha que ele enfrentava era contra o seu próprio eu. Por exemplo, contra os seus olhos, quando olharam para Betseba e cobiçaram aquela mulher, e fizeram com que Davi caísse no pecado do adultério, que fosse envolvido por aquele desejo pecaminoso. Nesse momento, irmãos, os nossos maiores obstáculos são nós mesmos, as nossas fraquezas humanas, mas que em Cristo Jesus nós podemos vencer, amém? E Davi superou, embora tivesse caído. Ele traz para nós um exemplo de superação. E ele encontrou a cura para aquele momento em que ele estava completamente consternado pelo pecado. Deus mandou Natã, o profeta, o confrontar. E aí nós vemos mais uma característica importante na vida de um homem que teve o título de ser um homem segundo o coração de Deus. Desde criança ele não fugia às suas responsabilidades. E agora ele demonstra ser uma pessoa que sabia ouvir. E mais especificamente, e de uma forma mais aguçada, ele sabia e queria ouvir quem vinha falar para ele em nome de Deus. O profeta o confrontou com relação ao seu pecado. E diferente de tantos outros reis que nós vamos ver ao longo da história dos reis de Israel, que perseguiam os profetas, que matavam os profetas que profetizavam contra seus pecados e suas atitudes, Davi caiu em prantos, e orou e jejuou, até que ele sentisse o perdão de Deus sobre o seu pecado. Ele sabia escutar quem vinha falar para ele em nome do Senhor. Eu quero dizer para você que é marido, que é esposa, muitas vezes Deus vai querer te usar
para falar algo importante a quem você também ama. E você que é marido, que é esposa, precisa saber ouvir. Quem mais nos conhece, irmãos, é quem convive conosco. E há uma realidade com a qual nós temos que lidar hoje, e Davi vem nos ensinar a lidar com isso. É que nós precisamos saber escutar o que essas pessoas que nos amam, que nos conhecem, vêm dizer a nosso respeito. Seja ou não aquilo que nós queremos ouvir, nós precisamos escutar. E nós, enquanto pais hoje, também não podemos fugir da responsabilidade de falar. Compreende, irmãos? Nós temos que saber ouvir e temos também que saber falar. Há muitos pais hoje que não têm falado para os seus filhos aquilo que é responsabilidade que eles têm que falar. Há muitos pais hoje falhando nesse quesito. Estão se omitindo. Estão vendo o pecado deliberado dentro da sua casa, na sua família. Estão vendo seus filhos, saindo dos caminhos de Deus. E não têm tido coragem de exortar, de chamar. Irmãos, nós somos voz profética de Deus nesse tempo. Nós somos voz profética de Deus, principalmente dentro da nossa casa. E não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Davi soube ouvir, mas em algum momento ele não soube falar. O Salmo 51 nos mostra que ele enfrentou o seu próprio eu, conhecendo o seu pecado e reconhecendo a sua fraqueza, e sabendo da misericórdia de Deus, ele então pede perdão. Ele encontra a cura emocional, a cura espiritual, enquanto ele estava tão caído por conta daquele pecado, daquele confronto que ele teve com o profeta. Ele então, no Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Depois ele diz: apaga as minhas transgressões, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele se sentia sujo pelo pecado que ele tinha cometido, então ele diz: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele precisava mais uma vez se sentir purificado para restabelecer a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Queridos, qual é a importância que nós temos dado ao nosso relacionamento com Deus? Esse é um ponto que nós precisamos refletir. Nós queremos viver essa vida aqui segundo o nosso bel prazer e recorrermos a Deus quando nós temos dificuldade para alcançarmos aquilo que nos propomos a alcançar aqui. Isso não é um relacionamento verdadeiro e aberto com Deus, isso não vai nos levar aos céus. Nós precisamos valorizar o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, pelo que Deus representa para a nossa vida, para a nossa existência. Davi era um homem que não conseguia viver sem Deus, essa é a verdade. E quando ele foi confrontado pela palavra de Deus acerca do seu pecado, ele se quebrantou, ele parou a sua vida. Foram 7 dias orando e jejuando. Deus estava dando mais uma oportunidade àquele homem. Então, nesse Salmo 51, ele diz no verso 3: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Numa outra dimensão, já no Novo Testamento, debaixo do conceito da graça de Jesus que nos perdoa, o apóstolo Paulo vem alertar os cristãos na carta aos Colossenses, e nós podemos receber essa palavra de orientação para nós hoje. Mesmo estando debaixo da graça do Senhor Jesus, as responsabilidades continuam as mesmas. Paulo vem dizer aos cristãos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Ou seja, busque ter uma visão espiritual, busque ter um discernimento espiritual, busque cultivar no seu coração os valores espirituais. Busque ter a mente de Cristo Jesus. Qual a decisão Jesus tomaria se estivesse no seu lugar hoje? Qual atitude Jesus tomaria se estivesse diante de uma situação que você está?
É assim que nós demonstramos o valor que Deus tem para nós, irmãos. E Deus está atento a tudo isso. Deus está atento à nossa vida. Nós olhamos para Davi e vemos que depois de ter enfrentado o seu próprio eu, a sua natureza pecaminosa, seus obstáculos não pararam aí. Ele agora tem que enfrentar as consequências do pecado na sua vida. E nós vamos ver que dentro da casa de Davi aconteceu um incesto cometido por seu filho Aminon contra sua filha Tamar. Pecado de origem sexual, por uma deturpação acerca desse valor. Quantas pessoas hoje, irmãos, têm enredado por um caminho que conduz ao inferno, porque não têm dado ao sexo o verdadeiro valor que ele tem, o verdadeiro sentido que ele tem nas nossas vidas. Têm se tornado verdadeiros instrumentos de Satanás para destruir famílias. E têm se deixado aprisionar, se intoxicando com uma vida sexual corrompida e deturpada. Davi teve que enfrentar isso dentro da sua própria casa. Provavelmente porque ele não soube falar quando ele tinha que falar com seus filhos. Talvez porque ele não sentiu autoridade para isso, pelo pecado que ele já tinha cometido com Betseba. Davi teve que enfrentar outra consequência terrível, que foi a rebelião do seu próprio filho Absalão contra ele, que tomou durante um período o poder de Israel das suas mãos. Agora, como que Davi enfrentou tudo isso? Ele enfrentou confiando no poder de Deus. Em momento algum, ele saiu e deixou de reagir segundo os princípios do Senhor. Se era Deus que tinha chamado ele para ser o rei de Israel, era Deus que haveria de mantê-lo no reinado. E se Deus não quisesse mantê-lo no reinado, era a vontade de Deus que teria que prevalecer sobre a sua vida. Nós precisamos pensar assim, irmãos, também hoje. Não no sentido de termos conformação com as coisas erradas, mas no sentido de estarmos submissos àquilo que é a vontade de Deus sobre nós. Davi, já destruído por conta do seu próprio eu, dos seus erros, por conta das decepções que ele estava tendo dentro da sua própria casa, nós encontramos um homem cujo estado emocional não era dos melhores. E aí, irmãos, como continuar desempenhando o seu papel de rei, de pai e de servo de Deus? Com certeza se tratava de uma alma adoecida. Com certeza se tratava de alguém que precisava de cura, e a cura dada por Deus. E a forma como Deus cura se manifesta de duas maneiras, irmãos: arrependimento e confissão de pecados. No Salmo 32, Davi diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondi os meus pecados, ou seja, enquanto eu me calei, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. E então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E quando ele fez isso, o Senhor o perdoou, o Senhor o curou. E Davi pôde continuar a sua vida como aquele homem que tinha um coração aprovado pelo Senhor. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é graça que pode se manifestar na vida de qualquer um de nós. O que nós precisamos ter e fazer é termos a humildade que Davi teve
em reconhecer os seus erros, os seus pecados. E o que nós precisamos fazer é nos arrependermos deles e confessarmos ao Senhor, crendo que quando Deus nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados, Ele passa uma borracha no nosso passado e Ele começa a escrever novamente uma história de vida e de amor e de perdão sobre cada um de nós. Você pode sair daqui curado por Jesus, uma vez que você venha se arrepender e confessar a Ele os seus erros, os seus pecados, as suas fraquezas, sabendo que Ele tem poder para te tratar e te conduzir pelos caminhos que Ele estabeleceu para você. Um outro exemplo que eu vejo na Bíblia de alguém que passou por um obstáculo e não pôde vencer, não conseguiu vencer, foi Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus para ser juiz de Israel. Deus deu a ele toda a capacitação necessária, deu uma força sobrenatural, mas Deus estabeleceu um pacto com aquele homem, o nazireato, pacto pelo qual, através do qual o Espírito Santo estaria nele se ele cumprisse alguns requisitos, e Sansão não deu valor a esse pacto com Deus. Sansão brincou com Deus, Sansão brincou com o seu coração que deveria pertencer a Deus, e sabe a quem ele entregou o seu coração, irmãos? A uma mulher que pertencia ao povo filisteu, que era o povo inimigo de Deus. Quantas vezes nós temos errado hoje na mesma proporção que Sansão? Quantos homens, quantas mulheres têm entregue o seu coração a outras pessoas, a outras coisas, a projetos de vida pessoais pelos quais Deus não passa? Quantas pessoas têm trocado um ministério dado por Deus? Quantas pessoas têm trocado o serviço de Deus por propostas e planos pessoais de vida? O maior projeto de Deus para nós, irmãos, e voltando ao texto de Hebreus, a maior e mais importante corrida proposta por Deus para nós está dentro da nossa casa, se chama família. Quantos homens e mulheres têm trocado este projeto maravilhoso de Deus por planos pessoais, por ambições pessoais, por desejos pessoais? Nós precisamos saber que quando nós temos um projeto dado por Deus, Ele se oferece para nos ajudar a vencê-los. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que nessa corrida que nos é proposta por Deus, Ele mesmo se oferece para nos ajudar a vencer. Deus cuida de nós e ensina uma receita para vencermos, irmãos. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 7. Nós vamos ver algumas receitas dadas por Deus aqui. O apóstolo Pedro vem então trazer a nós. Ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, Ele os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 4 atitudes determinadas por Deus em Cristo Jesus, que hão de se cumprir na nossa vida. Ele há de nos restaurar. Foi isso que Deus fez na vida de Davi, restaurou aquele homem. Ele há de nos confirmar. Deus confirmou o trono de Davi. Ele há de nos dar forças, assim como Ele deu a Davi, Ele pode nos dar hoje, irmãos. E Ele colocou Davi sobre os firmes alicerces da fé, assim como Ele pode fazer conosco hoje também. Agora, antes de nós permitirmos Deus fazer isso, o que o apóstolo Pedro vem nos dar como receita? Ele diz que nós temos que lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Esse é o primeiro obstáculo que nós temos que vencer.
Temos que respeitar o tempo de Deus na nossa vida. O segundo obstáculo que nós temos que vencer, nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Quantas pessoas não têm vigiado? Quantas pessoas não têm dado a importância necessária às circunstâncias, ao meio no qual elas estão vivendo? Seus relacionamentos. Pare e pense comigo nesse momento. As pessoas com quem você se relaciona, elas trazem frutos positivos à sua vida? São pessoas que têm somado ou têm subtraído a você? As pessoas com quem você tem se relacionado, elas têm a palavra de Deus na sua boca para te dar um conselho no momento que você precisa? Sede sóbrios e vigilantes, diz o apóstolo Pedro. Depois ele diz que nós precisamos resistir às artimanhas do diabo, porque ele anda ao redor de nós como um leão rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Saiba que você é alvo de Satanás. E a única chance que você tem está no fato de que você pode também ser alvo de Deus. E se você estiver no centro da vontade de Deus, Satanás não terá poder sobre a sua vida. Ele é um derrotado por Cristo Jesus. Então Pedro vem dizer, vocês precisam resistir, permanecendo firme na fé. Quando isso acontecer na nossa vida, nos libertarmos de toda a ansiedade, sermos sóbrios, vigilantes, buscarmos a força de Deus para resistirmos, permanecendo firmes na fé, aí então nós vamos ver o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, nos restaurando, nos confirmando, nos dando forças, e nos colocando, estabelecendo a nossa vida sobre um alicerce firme e seguro, que é o próprio Senhor Jesus. E saiba, irmãos, que Jesus conhece as nossas dificuldades, os desafios que nós estamos enfrentando, e Ele se apresenta como uma fonte de recurso. Mateus capítulo 11, verso 28. O Senhor Jesus, sabendo como estavam cansados os seus discípulos, como estavam sofrendo aquelas pessoas a quem Ele pregava, então abre o seu coração, levanta a sua voz e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério para as vossas almas. Olha como é o coração de Jesus, irmãos, quando nos vê enfrentando os desafios e os obstáculos dessa jornada aqui. Nós podemos contar com o nosso Senhor. E finalizando essa palavra, se somos os atletas dessa Olimpíada da vida, nós não podemos tirar os nossos olhos daquele que verdadeiramente e corretamente nos orienta e que garante a nossa vitória. Por isso que o verso 2 e o verso 3 de Hebreus 12 nos diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, focados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então nós vemos que Cristo suportou a cruz, irmãos. E se Cristo suportou a cruz, nós também podemos suportar os desafios da corrida que Deus nos propôs. Quando Jesus disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós em Cristo Jesus podemos suportar essa cruz que nos cabe. Se o Senhor Jesus suportou a oposição dos pecadores, nós também podemos suportar a oposição dos nossos opositores. Então o que nós temos que fazer? O texto nos responde, nós temos que olhar para Cristo.
Nós temos que suportar os desafios dessa corrida proposta por Deus para nós. Nós temos que suportar os nossos opositores. E nós não podemos nos cansar e nem tampouco nos desanimar. Portanto, o profeta Isaías diz no capítulo 40, não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga e nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque Deus estará com eles, irmãos. A nossa força vem do Senhor. Entrega para Deus os desafios que você tem enfrentado na sua vida hoje. Não assuma o papel de quem vai correr sozinho a corrida que lhe foi proposta. Mas convide Deus para caminhar com você, porque essa é a vontade dEle. E quem caminha nessa corrida com o Senhor, pode sim ter a certeza de uma vida vitoriosa dada pelo Senhor Jesus. Amém?